Vamos falar sobre o Império da Disney, exatamente. Este conglomerado, a gente pode falar com conglomerado, Lu? Pode, né? É dono de tudo, né? Se bobear, a Disney é dono da gente também, né? Não sei se vocês já compraram. Conglomerado do entretenimento, chamado Disney. É uma empresa que todo mundo conhece, que todo mundo, né, cresceu assistindo as coisas da Disney, das animações. E aí dos últimos 15 anos, 20 anos aí, comprou algumas empresas que são muito importantes para muitas pessoas. Mas a galera não sabe como é que rolou, como é que aconteceu. A gente vai falar um pouco sobre esse império de entretenimento que a Disney acabou criando ao comprar esses estúdios e essas propriedades intelectuais. Por onde a gente começa? Tem muita coisa, né? Começa. Sabe por onde? Walt Disney. Começa ao pedir pra galera se inscrever antes no canal. Por favor, que estamos de volta aí, né? 2022, coisa bonita, mas se inscreve no canal aí, pra não perder nada. Por favor, gente, a gente tá aqui, tá? Seja membro. Seja membro para receber aí os vídeos antes, um tempinho antes e tudo mais. É coisa bonita, né? Aquela coisa que é dos membros, tem grupo no Telegram, tem um monte de coisa. Seja membro. A Disney foi criada lá nos anos... na década de 20, né? A década de 20 foi uma época em que o Walt Disney e seu irmão estavam criando este estúdio maravilhoso. E aí a gente teve décadas de animações espetaculares que mudaram a forma como a animação foi desenvolvida para o cinema. Inclusive abriu as portas para muita gente desenvolver animações no cinema. Acabaram revolucionando a forma como a gente consome essas animações. Inclusive elas ficaram bem populares depois que surgiu o home video ali nos anos 80, né? Final dos anos 80 pra gente aqui, final dos anos 80, começo dos anos 90. Depois da morte do Walt Disney lá na década de 60, e aí o Roy Disney acabou assumindo, o irmão dele. E aí teve toda a troca e a sucessão dentro da empresa, mas nunca teve, sabe, aquela magia da Disney de volta, até que chegou os anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90, com aquelas animações que a gente chama de segunda era de ouro, né? A era da Renascença, com Bela e a Fera, Rei Leão, Aladdin, Mulan e etc. E aí a gente entra nos anos 2000, em que, depois de muitas trocas, surge um nome, uma pessoa, chamada Bob Iger, dentro da Disney. E esse cara traz uma revolução para a marca e para o significado para uma nova geração, né? O Bob Iger, a gente conhece ele, na verdade a gente tá com saudade do Bob Iger já. Eu diria que a gente tá com muita saudade do Bob Iger desde que ele foi embora. Sim. Mas o Bob Iger, ele entrou pra Disney, na verdade, desde muito cedo, assim, não na posição que a gente conhece como CEO. Como CEO, ele só entrou, de fato, em 2005. Mas ele trabalha na Disney, né, no grande da Disney, desde 74. Ele trabalhava na ABC, depois foi presidente da ABC Group, aí depois trabalhou na Walt Disney International, aí ele foi CEO, aí depois ele foi CEO. Então, tipo, foi uma carreira enorme até ele se tornar CEO em 2005. E por ele, na verdade, estar fazendo parte da empresa desde muito tempo, a gente sabe que existe já toda essa questão do legado, que ele já tinha não só conhecimento sobre a empresa em si, mas o mercado, né? Que quando ele começa a atuar como CEO em si, ele fez tantas transformações na empresa que, de fato, ficou impossível, tipo, de pensar na Disney sem o Bob Iger, e por enquanto está sendo um pouco impossível atualmente. O Bob Iger lidava muito bem com os talentos, né? Com os diretores, com as diretoras, com o elenco, produtores, etc. Ele era conhecido por saber lidar com equipes. Né? E é uma coisa que a gente não está vendo muito na Disney ultimamente, né? E por isso que estão surgindo alguns problemas internos dentro da Disney, né? Da empresa como um todo. Mas o negócio é que o Bob Iger, ele foi responsável por algumas negociações que entraram para a história do cinema e modificaram a forma como a gente consome conteúdo, porque antes a gente não ligava Star Wars à Disney, a gente não ligava Marvel à Disney, a gente não ligava Pixar. Até a Pixar a gente ligava porque a Pixar começou dentro da Disney, né? Então ali na meiuca dos anos 90, um rapaz chamado Jeffrey Katzenberg, que ficou muito popular depois, né, por ter criado a DreamWorks, junto com o Spielberg, ele trabalhava na Disney e ele conseguiu fazer um negócio absurdo com essa empresa de animação. E aí saiu o primeiro Toy Story,
Foi por causa dele, foi ele que efetivou o negócio e deu tudo muito certo. Logo depois ele saiu da Disney, porque ele pensava que por causa desse sucesso ele iria galgar passos para ocupar um grande cargo dentro da Disney. E o Michael Eisner preferiu não colocar o Jeffrey Katzenberg, ele se sentiu traído, ele colocou uma outra pessoa e ele... Né? Foi pra DreamWorks, eu vou criar minha empresa e vou roubar todos os projetos, vou pegar todas as ideias. Vai fazer filme muita de peixe, coisa. vou fazer também. Vai ter filme de formiga? Vou fazer do meu formiguinho. Assim, muitos filmes da DreamWorks que são a cópia acabam sendo até melhores em alguns casos, mas não vamos entrar nesse mérito. O Bob Iger, ele vindo disso, da questão da Pixar e do quanto a Pixar fez sucesso nesse sentido, né? A partir de Toy Story, a coisa foi revolucionada, a animação em si, a técnica em si foi revolucionada, porque foi algo totalmente feito através do computador. Então, de fato, foi revolucionário ali. E o Bob Iger, assim que ele foi efetivado como CEO, na verdade, 3 meses depois disso, ele já efetivou lá a compra da Pixar, né? Adquiriu a Pixar por 7,4 bilhões em janeiro de 2006. Bem, valor nem... Que na verdade devia ser um valor bem maior, né? Pra época, assim, a gente pode pensar como 7,4 bilhões, assim, hoje em dia não seria nada, mas eu acho que naquela época... Existia um contrato entre a Pixar e a Disney pra distribuição dos filmes, e esse contrato encerrou, e aí existia a possibilidade de outras pessoas, inclusive, comprarem, né? Outras pessoas não, outros estúdios, né? Comprarem a Pixar. Então a gente ficou pertinho de ver a Pixar não dentro da Disney, fazendo seus filmes para outras empresas, até que o Bob Iger falou assim, meu Deus, não, rápido, né? Pensou rápido. Pelo amor de Deus, gente, a gente vai deixar esses caras ir embora não, né? Trouxe logo pra cá 7 bilhões aí no colo, né? E aí se entendeu que pra Disney crescer, ela precisava ir além das propriedades que ela tinha. Uma empresa do tamanho da Disney, que depende de outras propriedades intelectuais, como o universo de super-heróis e tudo mais. A gente estava numa época em que o universo de super-heróis estava bombando, né? A gente já tinha... A Fox tinha os X-Men, né? A Sony tinha o Homem-Aranha. E o que a Disney tinha, né? Então, se discutiu muito sobre esses assuntos, até que chegou o momento em que a Marvel estava à venda, né? Assim, a gente... inclusive, o universo em si da Marvel, no MCU, ele já tinha iniciado quando eles fizeram a compra, né? A compra foi feita em 2009 e, obviamente, o Homem de Ferro já tinha sido lançado em 2008. Então, isso já tinha sido iniciado e foi meio que um passo... eu não sei se eu usaria a palavra visionário, mas foi um passo de caramba. Meio que investir em algo que pode dar muito sucesso, baseado no que eles viram justamente com o próprio Homem-Aranha, com o próprio X-Men, etc. Sim. Com o próprio Batman também, que já tinha começado ali, já tinha ido pra Dark Knight. Então foi outro tipo de visão que ele teve de investir no universo que tava começando ali, mas que provavelmente daria muito certo futuramente. Então, em 2009, foi acontecer essa compra da Marvel, né? Marvel como a gente conhece hoje em dia, por 4,2 bilhões. Assim... baratíssimo, né? Se a gente pensar Pelo amor de Deus. no que a Marvel virou, foi muito mas barato. Entender também que quando a Marvel foi comprada, os direitos de cinema, eles não tinham quase nada, né? Dos grandes heróis. Dos grandes, né? Exatamente. Faz sentido. Então... Os grandes mesmo já estavam sendo usados e foi meio que, tipo... sei lá, uma aposta muito louca mesmo. Se você pensar hoje em dia, de fato... E aí eles acabaram investindo nos filmes da Marvel, desses heróis que não eram tão populares assim, né, como, a gente tão populares, eles eram conhecidos, mas não eram tão populares quanto o Homem-Aranha, né, como os X-Men, etc. Eles acabaram transformando esses heróis em tão populares quanto X-Men e Homem-Aranha, né? Exatamente. América, porque o que acontece é que, na verdade, essas empresas que estavam, né, a Sony com Homem-Aranha, a Fox com o X-Men, etc., quando aconteceu essa compra da Marvel, eles estavam justamente no estágio em que eles não sabiam o que fazer. Então foi justamente uma virada entre essas empresas. Antes eles eram tipo o topo lá, nossa, gente que começou essa nova era de super-heróis e vai dar super certo. Quando a Marvel foi comprada pela Disney, eles estavam no momento, meu Deus do céu, não sei, e aí decolou demais. Então, a partir desse momento, a Marvel Studios, né, que começou a ditar o que era o mais popular, os heróis que eram mais populares. Foi a partir desse momento mesmo. Isso é curioso, porque a Disney normalmente dita as tendências, né? Quando a Pixar começou a bombar,
só existia animação 2D, né? E aí a Pixar apareceu, começou a fazer, começou a dar certo. E a galera, caraca, a computação, as animações computadorizadas vão funcionar, é o futuro isso daqui. É o futuro. Então é meio que a Disney, né, ditando tendências, né? E aí quando o universo de super-heróis, você via de um lado X-Men, do outro Homem-Aranha. Aí na DC tinha lá os, né, Batman, Superman, etc. E a Disney não tinha nada. Então, meio que, cara, a gente precisa ter o nosso. A gente tem que abraçar alguma coisa, tem que seguir nessa tendência aqui também. E aí a compra da Marvel é meio que, tipo assim, a Marvel tá precisando e eles compraram tudo, né? Não foi só os direitos do que tinha lá, era de quadrinho. O que você imaginar aí era da Marvel, era da Disney, até que eu acho que existia a expectativa de que os direitos poderiam retornar algum dia. Né? Dia assim, olha, eles estão aí com essa galera aí, com X-Men, com Quarteto Fantástico, com Demolidor, com Homem-Aranha, não sei o quê, mas um dia vai voltar pra gente. A gente vai poder trabalhar aí. Eu lembro dessa sensação, Juras, que quando de fato começou a conversa em relação a se o Homem-Aranha pudesse ir pro MCU e futuramente depois a lance da compra da Fox, eu lembro de não acreditar que isso podia ser real, porque quando eu comecei a entrar nessa discussão desse universo, etc, era algo muito tipo assim, um dia, gente, mas quando? Não sabemos, um dia vai rolar. Então, mal a gente sabia que de fato eles conseguiriam pelo menos uma parte disso, né, que é depois, daqui a pouco a gente chega nessa parte. Mas antes deles fazerem essa loucura, que foi uma grande briga na época, eles compraram outra empresa. O Bob Iger, ele tava louquinho pra ter mais e mais coisas. Que foi justamente e não foi pouca coisa não, viu? Não foi pouca coisa não. E inclusive, fez o certo, né? Que nem o mercado de ações comprou na baixa. E aí só subiu, menino. Olha, a compra da Lucasfilm em 2012 foi só por 4,05 bilhões. Mas, tipo assim, sei que esse momento foi uma situação de, tipo, loucura absurda, porque um novo Star Wars foi confirmado. Tipo, a compra aconteceu e um novo Star Wars foi confirmado pra 2015. Tipo, a compra em 2012 e o novo Star Wars em 2015. Então, foi um lance mais caótico, eu diria, porque justamente não existia um Star Wars há muito tempo. Mas é isso, eu acho que como a nova trilogia, no caso que virou depois a trilogia prequel, né? O Star Wars 1, 2 e 3... eles acabaram funcionando financeiramente, mas em termos de universo, muita gente não gostou, né, de algumas coisas que apareceram ali. Então Star Wars foi meio que começando a ser guardado, né? As animações que apareceram depois meio que trouxeram um respiro, né, pra franquia novamente, mas não se esperava um filme de Star Wars acabava sendo cedo, né? Essas animações, e até, na verdade, a trilogia prequel em si, elas acabam, Júlio, na minha opinião, sendo muito nicho, na época, pelo menos. Eu acho que existia o lance de Star Wars, a trilogia original, e que todo mundo conhecia, que era bem popular, e era aquilo que as pessoas conheciam como Star Wars. O que veio depois, com a trilogia prequel e as animações, e, sei lá, livros, etc., tudo que rolou, jogos, né? Era muito, muito estabelecido como nicho. Então, tipo, se você era muito fã, assim, dessas coisas, você sabia, você conhecia aquilo. Sim. Mas, o geral da coisa, Star Wars não acontecia há muito tempo. Tipo, a trilogia prequel era vista como um erro, assim, no grande geral da coisa, era visto como, não, esquece isso aí. Então, o anúncio de um novo Star Wars, querendo ou não, acabou trazendo um grande fervor por essa franquia que estava parada. E, de fato, a Lucasfilm, ela estava numa situação em que não tinha muito o que fazer. A Lucasfilm não é só Star Wars, obviamente. Existia o lance de Indiana Jones, etc. Outros projetos que eles poderiam levar à frente até... Só que eles não estavam levando. Então, como tu disse, a Disney comprou quando viu que, cara... Se a gente levar isso aqui à frente, talvez a gente consiga muito. Entendeu? Então foi de fato isso. O Star Wars ganhou um novo respiro para uma nova geração. Né? Eu sei que tem muita gente que não gosta dessa trilogia nova, mas o primeiro filme, Star Wars Episódio 7, ele é excelente e ele faturou 2 bilhões de bilheteria, entendeu? E a gente viu Star Wars em todos os lugares, em lojas. A gente ia nas lojas que a gente comprava as nossas camisetas, a gente via Star Wars lá. Os brinquedos voltaram, os bonecos, os cadernos e mochila. A gente encontrou... Cara, a Disney transformou Star Wars, ela faturou o que ela gastou em pouco tempo. Em pouco tempo ela conseguiu trazer de volta o investimento, entendeu? Então, e ela trouxe de volta o Star Wars, né? A marca Star Wars em si, ela reviveu
E fazendo certo ou errado, ou o que for, tirando esse tipo de julgamento, Star Wars se colocou num patamar muito alto hoje em dia. E querendo ou não, na época, inclusive, que saiu, né, The Force Awakens, etc., era uma competição de tipo Star Wars Marvel, que continuou, né, por esses 3 filmes. Existia esse lance, o que é maior, existia esse combate. E pensar que a Marvel, que estava num momento de ascensão, e eles conseguirem reviver Star Wars pra rapidamente se estabelecer nesse mesmo patamar, e no caso até maior, eu diria, que a Marvel em certos momentos, acaba colocando mesmo, tipo, você pensa no potencial de outras franquias na mão da Disney. Exato, então valorizou muito Star Wars, né? Eu sei que em termos de práticos, tem muita gente que não gosta, principalmente do final da trilogia, né? E realmente pecou bastante no final da trilogia de filmes. Mas, cara, as séries de TV trouxeram um respiro de Star Wars de volta, com Mandalorian. E a gente tá vendo muita coisa acontecendo, né? Então, Star Wars ganhou um novo significado para as pessoas pós-compra da Disney, né? E sem falar com o fato de reunir toda a franquia, né? É uma parada, foi muito... Essa trilogia foi muito uma trilogia de homenagem, né? Pra trazer todo mundo de volta. Somente no set ali, né? Sem dúvida, eles, assim, tiveram seus problemas, etc. E até hoje em dia eles... Na verdade, eles não estão explorando Star Wars tanto quanto talvez pudesse ser, mas a gente sabe que existe uma promessa disso para o futuro. De fato, eu suponho que eles vão colocar isso como prioridade, porque... se você só vê esses 3 filmes, mesmo que sejam, tipo, se a gente pensar só nesses 3 filmes, na quantidade não só de dinheiro que eles produziram, que foi muito, não só nisso, mas, tipo, no fenômeno, no potencial de fenômeno, é impossível você pensar que Star Wars, tipo, ninguém liga pra Star Wars. Isso é loucura. Star Wars, qualquer coisa que seja produzida de Star Wars vai dar certo. E aí, aqui no caso é interessante porque se passaram alguns anos, a Disney acabou comprando a Fox, né? Antes se comprava o quê? Uma propriedade intelectual. A outra é você comprar um estúdio inteiro, né? Tá comprando tudo deles, né? Absurdo, e a gente discutiu bastante sobre isso na época, rolou muito, sei lá, vídeo, podcast, etc. Porque houve a competição da Disney com a Comcast pra ver quem comprava, né? E aí rolou, tipo, a oferta, primeira oferta, segunda oferta, etc. E a compra foi finalizada por 71,3 bilhões. 71,3 bilhões. Isso é tipo assim... Show me the money! Ok, faz sentido porque, tipo, a Fox, e a gente observou isso a partir do momento dessa compra, a gente observou o quanto a Fox tinha justamente para ser aproveitada. E aí houve a discussão do que aconteceria na Fox nas mãos da Disney, franquias como, sei lá, franquias como Alien, esse tipo de produção, Predador, etc. Planos dos Macacos, se isso seria produzido ainda, por conta de ser a Disney, né? Então, existe muito essa discussão que ainda é, de fato, muito válida, até porque a gente viu no momento seguinte da compra, né? Que foi em 2019, alguns filmes, os filmes adultos, né? Que a gente chama assim, foram sendo, tipo... colocado pra debaixo dos panos. Aconteceu vários problemas, justamente até com a questão dos filmes de X-Men que eles estavam produzindo, que foram, tipo, joga isso fora aí, porque a gente vai refazer. Nossa, Novos Mutantes foi uma novela... E Fênix Negra, né? Foram 2 filmes que... acaba logo aí, mano. Joga aí, cara. Joga no lixo. Então, assim, essa discussão é válida, com certeza, mas... com essa compra, eu acho que a Disney meio que colocou, assim, um aviso, tipo, não mexa com a gente, porque a gente vai comprar você. Se você fizer alguma coisa, a gente compra. A gente vai comprar. Vai demorar um pouco pra gente ver uma outra aquisição desse porte vindo da Disney. Até porque, depois da compra da Fox, o mercado ficou muito temeroso, né, de a gente estar caminhando para o monopólio do entretenimento. A gente vê que as bilheterias do ano normalmente tem 5, 6 filmes da Disney liderando, né, essas bilheterias. Em 2019 eles fizeram mais de 11 bilhões, se eu não me engano. Foi tipo um lance absurdo, assim. Então as pessoas podem dizer que é uma concorrência desleal, né? A Disney precisava também se fortalecer em um outro mercado. Já estava fortalecido pela sua concorrência aí, que era o mercado de streaming, né? Sim. A Disney foi a primeira a meio que se aventurar contra a Netflix num
num aspecto de frente mesmo, alguém a colocar um outro serviço de streaming de fato de qualidade e com conteúdo, né? E recentemente o Bob Iger deu uma entrevista, né? Uma entrevista ao New York Times, depois de já ter saído, né? Completamente da Disney. Ele falou sobre esse momento justamente de perceber por que um serviço de streaming seria interessante. Dizendo ele, né? Ele fala que, cara, a gente licenciava as coisas pra Netflix, a Netflix usava esses nossos conteúdos pra trazer assinantes, pra adquirir popularidade, aumentar a popularidade, e assim fazer dinheiro e ter dinheiro suficiente pra produzir conteúdo original. Então, é como se, de fato, eles estivessem alimentando a Netflix para a Netflix ser autossuficiente um dia, né? Porque ela obviamente, né? Foi o que aconteceu mesmo, né? Iria precisar disso. Então, quando ele teve esse pensamento, ele decidiu parar, né? Parar o licenciamento e meio que fazer um serviço de streaming sabendo que estaria perdendo dinheiro, obviamente, por conta, né, do fim do contrato, etc. Não. Mas que seria um investimento necessário justamente para que esse conteúdo da própria Disney, de Lucasfilm, de Pixar, Marvel, etc., fosse deles, né? Então foi uma visão que de fato ele teve e o Disney Plus, querendo ou não, foi o primeiro serviço de streaming a de fato representar uma pequena ameaça para a Netflix. A gente sabe que a Netflix ainda tá, obviamente, muito lá na frente, mas pelo menos no último ano... quantidade de assinante, pelo menos, né? A ameaça, né? Sim. E não só isso, a gente percebeu, a partir dos lançamentos das séries originais, série original e conteúdo original, que o Disney Plus acabou ganhando por conta da pandemia, etc., o chart, né, do streaming, os mais vistos a cada mês e tal, o Disney Plus foi, subindo. Então, de fato, a Netflix tá tendo um tipo de competição agora. Apesar de ela conseguir no topo, foi uma visão que o Bob Iger teve e que agora, principalmente depois da pandemia, se tornou a prioridade da Disney como um todo, né? Com a transição pro Bob Chapek, que é o novo CEO da Disney, ele já estabeleceu que é o tipo de conteúdo direto para o consumidor é a prioridade aqui. Então foi uma sacada e foi o presente de despedida do Bob Iger, basicamente, da Disney. A quantidade de pessoas que são assinantes, aí, o que eles recebem por mês só de assinantes, é um negócio muito grande, né? E quando você pega isso no cálculo anual, que é como eles gostam de fazer uma análise, né? Em cima de dados anuais, isso dá um valor muito grande, né? E se pensa a longo prazo também. Então, e os assinantes eles ganharam assinantes, na verdade, muito rápido. Eles atingiram a meta para 2024 em 6 meses, sei lá. Foi um crescimento muito rápido. Eles entenderam, cara, se a propriedade intelectual é nossa, vamos tirar dos outros. Então você não encontra nada de Disney em outros streamings. Parece ser drástico, mas, cara, você é dono do negócio, né? Você é dono dos filmes da Marvel, você é dono dos filmes do Star Wars, você é dono das animações da Pixar e etc. Então você vai colocar no seu streaming, né? Se você quiser assistir, você vai lá no seu streaming. A briga por exclusividade é o que tá mandando no entretenimento, né? Se você quiser assistir Stranger Things, é só na Netflix. Se você quiser assistir Euforia, é só na HBO Max, entendeu? Então tá tudo assim. As pessoas estão brigando para quem tem o melhor catálogo. E essas séries da Marvel, esse investimento que a Marvel tá fazendo também em ter tanta série por ano, né? A gente teve em 2021, se não me engano, 5 séries, né? Da Marvel. E a gente em 2022 vai ter muito mais. Então muita coisa está sendo pensada para atrair as pessoas com o que eles investiram, né? Além dessas empresas que a gente falou aqui, streaming também teria o quê? Conteúdo da ABC, Disney Channel, etc. Eles foram fechando, esses canais, assim, foram colocando tudo no streaming. E o conteúdo da Fox em si, né, eles foram redistribuindo, fizeram, né, o Start, um Hulu, etc. Então, e ainda existe todas essas questões e todo esse conteúdo que, principalmente quando eles adquiriram a Fox, eles adicionaram empresas, né, produtoras, né, como a 20th Century Studio, etc. E fecharam alguns, etc. Enfim, mó confusão que rolou isso. Mas a conclusão da coisa é que eles têm muitos lugares de onde tirar conteúdo. Muitos produtores de conteúdo. E tudo, eventualmente, vai se dirigir ao streaming. Se isso é bom ou ruim, né, faz parte de outra discussão. Mas o fato é que agora, com todo esse conteúdo que ele tem e com a Disney se posicionando como o grande competidor da Netflix, eu acho que é só questão de tempo mesmo. Eu acho que, na verdade, tá bem rápido. Esse crescimento tá acontecendo bem rápido. Bob Iger merece uma estátua, entendeu? Porque a Disney estaria em maus bocados. Mas é uma empresa
multibilionária. Cara, ela passou perrengue, né? Não tava naquele de perdeu tudo, não perdeu tudo morando de aluguel. Mas se você pegar a análise de dados da Disney, financeiramente, ela caiu vertiginosamente. Teve que demitir muita gente, né? Porque os parques fechados. Então, você acaba sustentando um grande império com ele. Mas com os parques fechados, com os cinemas fechados, o streaming acabou carregando esse império todo aí. E com tudo funcionando, a tendência é que o império se torne cada vez maior, né? Qual o nosso foco? É a gente olhar ao redor, ver o movimento do mercado, porque tem outras empresas trabalhando. Existem estúdios que são muito queridos pelas pessoas, como, por exemplo, a A24. Não vai demorar para uma empresa chegar e comprar a A24. Porque eles têm um catálogo já gigantesco de filmes, eles estão produzindo, as pessoas gostam da marca. Demorou, né? Vai para onde? Vai para a Amazon? Vai para a Apple? A própria Blumhouse, com esse acordo de distribuição com a Universal, como é que a Universal, tipo, a Universal vai comprar a Blumhouse? Tipo, você vai efetivar essa... Só fazer o mesmo que a Disney fez com a Pixar? De fato, cara, é absurdo, assim, tipo, se pensar no meu próprio crescimento, eu envelhecendo ao passar desses anos e tendo essa ideia do que a Disney se tornou... eu nem consigo ver, na verdade, a Disney mais como aquilo das animações clássicas dos anos 90, que antes, pra mim, a Disney era isso, né? Hoje em dia, né? Quando você pensa na Disney, tipo, você vai... Qual parte da Disney você tá falando? Você tá falando de qual empresa, qual conteúdo? Então, a Disney se tornou um negócio absurdo, realmente, e a galera hoje cai em cima da Disney justamente porque se tornou o grande vilão, né? A situação toda é justamente essa. Mas, Júlia, se a gente pensar, pra deixar um adeus, né, pro Bob Iger, se a gente pensar no Bob Iger, é interessante porque quando ele se tornou CEO da Disney lá em 2005, o valor de mercado da Disney era de 55 bilhões, ok? Em janeiro de 2020, atingiu 260 bilhões. 260 bilhões, ok? E fecha, e assim, caiu, né, porque enfim, rolou a pandemia, mas fechou em 231 bilhões quando ele decidiu em fevereiro de 2021, né, sair do posto, etc. Mas 55 milhões e pensar pra até 231 bilhões. É muita coisa. Em 2020 ele foi... Pra tu ver como faz diferença, né, um comando, né, que é uma coisa que a gente sempre fala pros outros estúdios, né, porque a Netflix tem o Ted Sarandos, que toda hora ele aparece pra falar alguma coisa e tudo. A Marvel tem o Kevin Feige, aí a Lucasfilm aparece a Kathleen Kennedy. E aí, a Disney tinha o Bob Iger, que era essa pessoa que liderava tudo. Quando a gente fala da Warner, quem é? Quem é a pessoa? Exatamente, que você pensa em quem? Na verdade, quando a gente fala da Warner, hoje em dia, Warner, você lembra o quê? Zack Snyder e sua treta. E o quanto eles brigaram. Tipo, você não sabe quem comanda a Warner. Não, você vê a Universal, quem é? A Paramount. Você não vê gente, sabe? E é uma forma de você colocar pessoas para liderarem, você dá uma cara, né? Você dá uma humanizada, eu diria, sabe? Porque, por exemplo, o Jason Kyler lá da HBO Max, né? Ele é um cara muito massa, mas só que a Warner não coloca ele pra ser o rosto do negócio. É uma grande bagunça o que acontece ali. Mas falando da Disney, realmente, eles tiveram essa liderança e Bob Iger saiu, né? Enfim, entrou o Bob Chapek, que a gente já viu que deu um monte de treta já. E, enfim, outra discussão aí que a gente... É interessante, na verdade, a gente voltar aqui, sei lá, depois de um ano, depois de 2 anos e ver o que é que o Bob Chapek tem feito, né? Porque até então ele tem criado um rastro aí de tretas e de, né, pessoas não coisas gostando mal resolvidas, muito, né? do que ele faz. Tipo o caso da Scarlett Johansson ali, né? Que fosse na época do Bob Iger, ele teria resolvido muito mais fácil. Ele é muito bruto, gente. A gente já falou, inclusive, várias vezes aqui nesse canal, o quanto o Bob Chapek é bruto. Ele simplesmente fala o que ele quer de qualquer jeito pra todo mundo. Ele fala assim, ele pega o Shang-Chi. Não, esse filme aí vai ser um experimento. Né? Vai ser um experimento. Aí, porra... Shang-Chi, que é um filme asiático dentro do universo Marvel. Exatamente. Primeiro herói, etc. E já tava sendo tratado de forma muito assim, porque o que é que vai rolar? Vai ser stream, vai ser cinema, etc. E aí ele lança essa, né? Outra treta.
Mas, enfim, a gente continuamente tem falado quanto a Disney talvez vá sentir falta do Bob Iger, mas o Bob Iger vai ter aí, já vai descansar, né? Pelo amor de Deus. O homem tá trabalhando já faz muito tempo. E é isso, ele foi, no fim de 2020, ele foi, tipo, o homem do ano, o homem de negócios do ano da Time, tava lá segurando o Baby Yoda lá, né? Foi, tipo, toda uma comemoração da carreira do Bob Iger na Disney. E ele, de fato, construiu esse império, como a gente falou aqui. Tipo, ele foi muito importante pra toda essa construção do que a Disney é hoje em dia. Exatamente. Falamos aí sobre o império da Disney. Qual a empresa que a Disney adquiriu que você gosta mais? Essa é a pergunta para deixar para você. A Pixar, a Marvel, Star Wars? Coloca aí nos comentários, a gente quer saber a sua opinião. Aproveita para se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para ser notificado a cada vídeo novo. Sempre que tiver novidade por aqui, você vai ser notificado no seu celular, nos seus dispositivos. Se você gostou desse vídeo, joga o like e a gente se encontra na próxima. Tchau.